Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, Clínica de Biomedicina Estética, apresentam Bem Viver. Está começando o Bem Viver. No programa de hoje nós vamos falar sobre educação. Como a rotina das aulas online e agora presenciais impacta na vida dos estudantes e também das famílias. Você vai ver também que é possível e correto emagrecer com saúde. Fique com a gente, o programa Bem Viver está no ar. É na sala de aula que nós temos os nossos primeiros contatos e relações fora do ambiente familiar. Mas com o início da pandemia e o fechamento das escolas, as crianças foram obrigadas a mudar de rotina e estudar em casa. Essa nova realidade impactou não só os filhos, mas também os pais. O Bem Viver conversou com a psicopedagoga Paula Pereira sobre a aprendizagem e desenvolvimento das crianças durante a pandemia e também com a retomada das aulas presenciais. Foi muito desafiador, tanto para as crianças, quanto para as instituições, quanto para os professores e para as famílias também. Porque os professores tiveram que de repente, eles tiveram que virar blogueiros. Eles tiveram que transformar suas casas em sala de aula, tiveram que entender de internet, entender de computador, entender de tecnologia, e muitos não tinham essa prática, né? As escolas tiveram que operacionalizar as instituições, né, com portais, assim, ó, de uma hora para outra, né? Então, também foi uma situação, assim, de uma rapidez também, né, muito grande. Os pais, né, alguns perderam seus empregos, outros tiveram que conciliar, né, o home office com a questão da escola, da escolarização das crianças. E o que era o mais difícil? Era você manter as crianças motivadas, né? Onde a interface entre a criança e o professor, entre a criança e a aprendizagem, era o computador, né? E a gente já vinha há um tempo enfatizando com as crianças, com os nossos filhos, com os pacientes, de que a gente precisava diminuir o tempo de tela, porque as crianças já vinham num crescente onde o tempo de tela estava muito demasiado, né? E a gente já vinha tentando diminuir, reduzir. E quando a gente viu, nós fomos obrigados a deixá-los ali mais um tempo em função da pandemia, né, e em função do tempo de aula, né, que eles precisavam cumprir uma carga horária, eles precisavam ter aula, eles precisavam fazer as avaliações, né, e se a gente pensar em prejuízo, a gente não tem como mensurar tudo isso agora, né, isso vai acontecer ao longo ainda de alguns anos. Segundo uma pesquisa realizada pela Unicef, em novembro de 2020, mais de 5 milhões de estudantes não tiveram acesso à educação no Brasil. A faixa etária mais atingida foi a de 6 a 10 anos de idade, e os impactos da pandemia na educação ainda vão ser sentidos ao longo dos próximos anos. Se a gente pensar que o nosso aluno hoje é o mesmo aluno que a gente deixou em 2020, lá em fevereiro, março, e retornou esse ano para a escola, no presencial, ele não é o mesmo aluno. Como nós, né, adultos também, não somos os mesmos retornando para os nossos consultórios, nossas empresas, nossas instituições presencialmente, né? Porque a gente passou por muita coisa, né? Angústia, medo, ansiedade, foram várias situações que fizeram com que a gente trabalhasse muito
a questão da paciência, da resiliência, né? Que a gente driblasse muito a questão da ansiedade. E quando a gente fala de tudo isso, a gente entra muito naquela questão da saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, é difícil a gente não pensar, né, na presença ou na ausência dos sinais, né, das doenças mentais, né? Apesar disso não ser, né, da minha área, da área da psicopedagogia, mas isso está nas literaturas, isso aí está para todo mundo, né? E acaba que essas doenças, né, como a depressão, os transtornos de humor, a ansiedade que aumentou, o estresse super elevado, tudo isso, né, fez com que a gente entrasse num nível, sabe, de tolerância baixíssimo, né? E, obviamente, as nossas crianças, né, também entraram, né, num nível de estresse alto. Então, as crianças, o que aconteceu com elas? Elas tiveram aumento de peso, elas ficaram mais sedentárias, né? Elas tiveram, elas não podiam sair para brincar fora de casa, né? E aí, quais eram as opções, né? Muitas famílias tinham criatividade e conseguiam pensar em maneiras de motivar, né, as crianças, e faziam circuitos e faziam pintura e faziam roda de leitura com as crianças e faziam um monte de coisa bacana, tinha muita coisa legal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esses pais, depois, eles iam se desmotivando pelas próprias situações da vida deles. Então, eles, às vezes, não conseguiam também se manter motivados. E aí, as crianças acabavam também, né, fazendo o que dava para fazer, entende? Então, assim, se estava difícil para a gente enquanto adulto, você imagina para as crianças. É no convívio com outras pessoas que as crianças aprendem coisas novas todos os dias. Repetindo ações, os pequenos ganham novos conhecimentos através do afeto e do olhar atento dos professores. Tudo funciona como uma engrenagem, a gente não pode pular etapas, né? E com essa questão da pandemia, algumas situações, elas não, as etapas não foram puladas, né? Mas elas foram privadas das experiências, entende? Então, isso nos preocupa enquanto educadores, né? Dessa experimentação, dessa forma da criança lidar com o novo, né? Dela poder sentir, né, como é que rolar no chão, como é que ela poder desviar do amigo, ela não esbarrar no amigo, e se ela esbarrar, como é que ela vai fazer para pedir desculpa, né? Como é que ela vai trabalhar as habilidades sociais, né? Então, tudo isso eu vejo como uma falta, assim, né? A escola foi uma falta, assim, grandiosa na vida das crianças, né? Com a retomada das aulas presenciais, é preciso uma união entre pais e responsáveis com as escolas e professores para que as crianças voltem com qualidade e segurança. As crianças, elas queriam muito voltar para as escolas. Elas estavam pedindo muito que a escola voltasse. Elas sentiam a necessidade de acho que, assim, pela primeira vez eu ouvia, assim, dos meus pacientes, tia Paula, eu tô com muita saudade da minha escola. Eu tô com muita saudade do cheiro da minha escola, sabe? E aí você via que o quanto aquela escola é importante na vida daquela criança, né? O quanto a escola faz parte da construção daquele ser, né? E isso é uma coisa que ninguém tira, né? E a gente talvez só
a gente só teve condição de sentir isso, né, após uma situação terrível como essa que a gente viveu, onde a gente teve essa privação, né? E além dessa privação, a gente teve essa questão do tempo, né, de aula remoto, enfim, né, onde o tempo de atenção das crianças não era, né, o tempo de aula que era proposto. Então as escolas faziam, né, com que também tentavam adequar, né, algumas aulas ali 40 minutos, paravam um pouquinho, né. Mas os mais velhos, assim, eles tocavam um pouquinho mais direto, depois faziam um intervalo e tal. Então, algumas crianças realmente não conseguiam, né? Crianças, por exemplo, com TDAH, não conseguiam ficar na frente do computador, né? Crianças atípicas também não conseguiam, assim, foi um desafio muito grande, né, para as famílias. Em relação às crianças, né, com transtornos do aprendizado ou transtornos do neurodesenvolvimento, né, como o TDAH ou crianças, né, que estão dentro do espectro do autismo, a gente tinha que pensar em manejos diferenciados, né. O que eu conversava muito com as escolas e fui muito bem aceita, né, nas coordenações e com as professoras também. A gente fragmentava a participação da criança. Em nenhum momento a criança era tirada da aula, tá? Ela tinha que participar da aula. Porém, a gente fragmentava a participação dela, onde ela podia sair um pouquinho, beber uma água, sabe? Dar uma volta em casa, né? Ficar um pouquinho mais livre e daqui a pouco a gente retornava com essa criança ali pro computador, né? O ensino remoto atingiu crianças de formas diferentes dependendo da idade. As crianças menores foram mais afetadas pelas aulas online e pela falta do convívio em sala de aula. O ensino fundamental 1 e o 2, quando a gente fala ali, né, do primeiro ano até o 5º, mais ou menos ok. Só que as crianças que estavam se alfabetizando, eu percebi assim que eles sofriam muito, eles sofreram, sabe? Não pela didática dos professores, não por isso, mas pela complexidade que é um processo de alfabetização, tá? Porque os professores, assim, eles foram, assim, verdadeiros heróis. Isso, assim, é de tirar o chapéu, tá? Tanto do ensino público quanto do ensino privado, sem discriminação nenhuma, tá? Eles foram, assim, muito eficientes, muito dedicados, muito preocupados. Então, e eu conversei com alguns deles, né, em função das crianças. Então, assim, eu via que tinha uma dedicação, sabe? Então, assim, com as crianças que estavam se alfabetizando, eu via um desafio muito grande, tá? Com as crianças que já tinham se alfabetizado, daí era mais tranquilo. Eles já estavam um pouquinho mais maduros, então eles já tinham condição de ficar mais tempo sentado, né? E era mais tranquilo, né? A turma do ensino médio, aí a gente já entra naquela fase da adolescência, né? Que a gente já pega uma outra fase, uma fase também que não é fácil, uma fase que ela por si só já é uma fase de transição que é difícil para quem está passando por ela. E é uma fase onde a gente diz para o filho, por favor, não fica tanto tempo jogando, sai desse computador, desliga essa internet, sai do telefone. E a gente não, né? E de repente a gente se depara com uma situação onde a gente não tem nem tempo de ficar controlando quanto tempo o cara está assistindo aula e quanto tempo ele desligou a aula, e se ele está no YouTube, se ele não está no YouTube, se ele está no Minecraft, se ele está jogando LOL,
a gente não tem como ter esse controle. E as crianças, né, elas voltaram para as escolas com algumas dificuldades, né? Até porque as crianças que chegam no consultório são crianças que já chegam com dificuldade, né? Então, são crianças que estão sem rotina de estudo, são crianças que estão sem hábito de leitura, né? São crianças que estão sem domínio da tabuada, por exemplo. São crianças que estão com sono completamente desregulado, né? Isso impacta na aprendizagem, assim, muito. Então, sono, falta de atividade física, né? E alimentação adequada é um prato cheio para a gente não funcionar, né, na escola. E aí, se a gente falar de ansiedade, né, mais ainda, né, porque quando a gente faz atividade física, a gente tem a possibilidade de baixar essa ansiedade também. Então, a gente vê que as crianças estão muito desorganizadas, né? E os pais estão buscando ajuda, sabe? Porque agora também os pais já estão voltando para os seus trabalhos fora de casa. Então, eles estão precisando também desse auxílio. Então, as orientações, né, precisam acontecer primeiro dentro de casa, dentro da rotina. Então, e aí é sempre o maior desafio inicial, né? Porque é o quê? É chegar num consenso do horário para dormir, chegar numa hora onde não é levar o celular para a cama, né? Hora de ir para a cama é hora de ir para a cama, no máximo com um livrinho de leitura, né? E a gente vê que há uma resistência, né? E é no quarto da criança, não é na cama dos pais, né? Então, e uma série de outras situações que a gente precisa trabalhar com eles para que eles tenham autonomia. E essa autonomia vai fazer com que eles também tenham autonomia para estudar. Na próxima edição do programa Bem Viver, nós vamos continuar falando sobre educação. Agora, antes do intervalo, conheça um pouquinho do Laboratório Pasteur, referência em análises clínicas do Rio Grande do Sul. Saúde é coisa séria. Por isso, contar com informações precisas sobre o nosso corpo é vital para diagnósticos assertivos e tratamentos eficazes. Mas para contar com informações confiáveis, é necessário um elemento que faz toda a diferença: a inovação tecnológica. No Laboratório Pasteur, é a inovação tecnológica constante que garante a excelência nos exames laboratoriais. Um exemplo é a aquisição do equipamento mais avançado do mundo nesta área. A introdução do equipamento Vitrus XT7600 teve como objetivo otimizar 3 setores do laboratório: o setor de bioquímica, imunologia e hormônios. O equipamento tem uma capacidade hoje de 1.200 testes hora e também hoje em dia, com a questão da sustentabilidade, é um equipamento que não utiliza água, né? Os seus resíduos eles podem ser descartados em lixo comum. No Laboratório Pasteur, a inovação tecnológica está presente na automação de todos os setores e na rastreabilidade de 100% dos processos, por meio de um sistema de escaneamento digital. O Laboratório Pasteur é o único laboratório de análises clínicas em Santa Maria certificado nos padrões internacionais da ISO 9001 pela DNV. Também somos acreditados PALC, selo que avalia e garante todos os nossos procedimentos técnicos. Esses 2 selos da qualidade são a garantia de rastreabilidade e controle de todos os nossos processos, da segurança e da excelência em nossos resultados. Inovação tecnológica, rastreabilidade, alta performance, excelência. Elementos presentes em cada análise realizada pelo Laboratório Pasteur. Estamos apresentando Bem Viver.
A Clínica Inanna é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Voltamos a apresentar Bem Viver. Estamos de volta com o programa Bem Viver e vamos falar agora sobre emagrecimento com saúde. Sim, isso é possível. Escolhas alimentares mais inteligentes, uma rotina de exercícios físicos adequada, um sono de qualidade e também observar os gatilhos causados pelo estresse e ansiedade ajudam também na perda de peso. O emagrecimento, né, ele é muito importante, principalmente para quem está aí com sobrepeso, com obesidade. Então, o emagrecimento ele é um tratamento, né? E o que tem muito se visto atualmente é que as pessoas fazem muitas dietas malucas, muitas dietas de Google, né? Colocam lá dietas para emagrecer e aparece que são as dietas da moda. Porém, as dietas da moda não é, né, a dieta específica para aquela pessoa. E aquela pessoa ela pode ter aí muitos problemas, né, diabetes, pressão alta, pode ter várias outras doenças. E quando a gente faz uma dieta muito restritiva, a gente pode estar piorando aí o problema dela. Então, para emagrecer, né, a gente tem que ter uma alimentação saudável. O ideal seria, né, procurar um profissional nutricionista para ajudar nesse processo, mas quem ainda não tem, né, conhecimento ou não tem condições, né, o importante é mudar os hábitos, né, começar pelo básico, que é simplesmente trocar aí os alimentos industrializados, ultraprocessados, por uma alimentação mais saudável, né, frutas, verduras, legumes, que é o que a gente vai conseguir aí já para um início do processo do emagrecimento. Eu atendo vários pacientes que eles têm algum problema de respiração, têm dores nas articulações, então algumas pessoas têm até dificuldade para atar o tênis, né, atar o cadarço, então isso é algo que vai muito além, né, de simplesmente só diminuir, eliminar peso, isso vai pela questão mais de atividades diárias, né, então algumas pessoas não conseguem nem fazer isso. E quando querem fazer alguma atividade física e percebem que não estão tendo aquele fôlego, então isso também, né, é necessário procurar um profissional para que a gente consiga ajudar essa pessoa a melhorar a alimentação e começar esse processo. Como eu atendo muito a área esportiva, né, eu costumo brincar que é metade. Porém, de uma forma geral, as mulheres elas procuram muito mais para emagrecimento, porque querendo ou não ainda é uma cultura da mulher cuidar mais do corpo, cuidar mais, né, da saúde, tem alguma coisinha que incomoda, está muito ligada com a autoestima, né, e os homens se preocupam, mas ainda as mulheres estão na frente. A gente tem que cuidar porque existem os transtornos alimentares, né? Anorexia, bulimia, né? Que são os mais comuns. Então, a anorexia é quando a pessoa não come, né? E a bulimia é quando ela induz, por exemplo, o vômito, que é o mais comum. Então, sim, a gente tem que ter um cuidado. Quando as pessoas têm um emagrecimento severo, né, a gente tem que ter aquele olhar de alerta, a mãe, o pai, um amigo, um namorado, dizer, olha, não tá legal, né, se vê que a pessoa tá tendo um comportamento diferente, tá induzindo, comeu um hambúrguer, mas ela induziu o vômito, por exemplo, né, foi lá no banheiro, induziu o vômito, porque ela tá preocupada com as calorias desse hambúrguer, então isso é um transtorno, isso não é saudável. Então isso é muito importante, o familiar, né, o meio que está com essa pessoa, ter esse olhar mais cuidadoso para chamar um profissional, né, tanto um psicólogo quanto também um nutricionista.
O jejum intermitente ele é uma estratégia de emagrecimento, então não funciona para todo mundo. Para algumas pessoas funcionam, para outras não. Para ser jejum, a gente tem que ficar no mínimo 12 horas sem se alimentar, né? Então o mais comum aí é 12, 14, 16. Existe a estratégia de 24 horas sem comer. Mas, no meu ver, né, eu acredito que é muito agressivo, assim, para o corpo ficar muito tempo. Essas 24 horas não é... Eu não trabalho com esse tipo de estratégia. Mas já trabalho com pacientes com 12, 14, 16 e funciona. Mas não é para todo mundo. Tem alguns pacientes que a gente já tentou e não deu certo, preferem lá tomar o cafezinho da manhã cedo, meio da manhã, lanche, comer mais vezes ao dia. Outras pessoas já conseguem se adaptar melhor. Então, é uma estratégia, mas é aquilo, né? Procurando profissional, a gente consegue encaixar, ver o que dá mais certo. Deve emagrecer com saúde, né? O emagrecimento ele deve ser saudável. Então, como eu comentei, é importante ter o acompanhamento de um profissional, né, do nutricionista, para ajudar nesse processo. As pessoas acham que emagrecer é passar fome, né, mas não é passar fome. Eu sempre digo que os pacientes, quando buscam e eu entrego o plano alimentar, eles brincam: nossa, Nutri, eu vou comer muito mais do que eu já como, eu não vou engordar. Não, pelo contrário, tu vai emagrecer. E é isso, o segredo é se alimentar de uma forma mais saudável e não tem uma receita de bolo pronta para todo mundo, né? Isso que é importante as pessoas entenderem, que o emagrecimento ele é muito individual, algum alimento que a pessoa gosta, outra não gosta, né? Alguma alergia alimentar, então é muito importante esse acompanhamento mais de perto. Um dos tratamentos estéticos mais eficientes no combate às marcas do envelhecimento. A luz pulsada é muito procurada para tratar regiões como o rosto e também o pescoço. E ainda é uma excelente opção para se livrar das pequenas manchas que aparecem no colo e também nas mãos com o avanço da idade. A luz pulsada, ela emite um feixe de luz, onde essa luz vai gerar calor. E este calor ele vai tratar algumas disfunções estéticas, como por exemplo, acne, manchas, fotoenvelhecimento, rosácea. E dentro dessas disfunções estéticas, aqui na clínica, nós tratamos muito a questão de manchas. Porque a luz pulsada, nessa emissão de luz que ela trata, ela faz com que a melanina, né, no momento que a gente aplica a melanina, esse depósito de pigmento, ele acaba então reduzindo muito. Na questão acneica, a questão acne ela tem um envolvimento com uma bactéria e no momento que a gente emite esse feixe de luz da luz intensa pulsada, a ideia é que reduza, né, essa produção desta bactéria, dando um efeito então melhor na pele, uma redução da oleosidade, melhorando a qualidade desta pele. Um outro benefício com o tratamento da luz pulsada é a questão de redução de olheiras, porque este feixe de luz, então, ele vai reduzir aquela coloração, também vai reduzir aquele craqueladinho que fica na região de olhos, melhorando a textura da pele e a qualidade da pele também. Se você busca uma redução de manchas, uma redução de acne, de oleosidade, assim como uma melhora na sua autoestima e qualidade de vida, saiba que a luz intensa pulsada é uma das opções que você busca e encontra aqui na Clínica Inanna. Olá pessoal, meu nome é Giovana Legranzi, eu sou enfermeira aqui da Vivacin Clínica de Vacinas. Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito importante que é sobre o HPV. Então, o que é o HPV? O HPV é um vírus, papilomavírus humano. Hoje a gente sabe que existem mais de 200 subtipos de HPV e 40 subtipos desses HPV, eles estão geralmente relacionados às causas de doenças infecciosas genitais.
Então pode ocorrer tanto no homem quanto na mulher. Desses 40, os mais conhecidos são o 6, o 11, o 16 e o 18. O 6 e o 11, eles estão presentes em 90% dos condilomas. Condilomas são as verrugas genitais. Já o 16 e o 18 são vírus altamente cancerígenos. Então eles estão presentes na maioria dos casos de câncer do colo do útero, vulva, vagina, pênis, laringe, entre outros. O HPV geralmente ele é assintomático. Isso implica no tratamento porque a pessoa não tem a percepção do que está acontecendo com seu corpo. Mesmo assim, ela segue transmitindo o vírus. A transmissão ocorre pelo contato pele a pele ou pele e mucosas. Então, onde haja o contato, pode ocorrer a contaminação. A via de transmissão mais comum é a via sexual. Também existe a via vertical, que é onde a mãe passa para o bebê. A gente sabe do uso do preservativo, tanto masculino quanto feminino, ele não faz uma proteção 100%. Como o HPV ele é transmitido através do contato pele a pele ou pele e mucosa, então onde a área não está protegida, pode haver essa contaminação. Outra forma também muito eficaz é a vacina contra o HPV. Existe hoje licenciado no mercado a vacina quadrivalente. Também é muito importante que as pessoas façam a visita periódica ao médico para que possam ser realizados os exames que são essenciais na prevenção. E no mês Outubro Rosa, a Vivacin lança uma campanha de incentivo à vacinação contra o HPV. Nós temos condições especiais para você fazer a sua proteção. Qualquer dúvida pode entrar em contato através dos canais de comunicação, que será um prazer atender você. Vivacin, viva saudável! O programa Bem Viver de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue ligadinho na programação da TV Diário, nas nossas redes sociais e também na Rádio CDN. Até o próximo programa. Você assistiu Bem Viver. Oferecimento Vita Center, o complexo que vai inovar o ecossistema de saúde de Santa Maria e região. E Inana, clínica de biomedicina estética.